Porque se a única coisa que te faz servir ao Senhor é uma vida abençoada, Ele te enchendo de bênção, você não entendeu nada. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada. Tempinho gostoso, né? Amanheceu hoje, diz que foi 6 graus. É isso? Nós não estamos acostumados com isso não, né? Não, estamos não. Eu achei que ia estar mais frio agora à noite, não está. Vamos lá. Aqui está escrito assim, ó. Diga comigo, Deus é a luz. Aliás, Deus é luz. Eu vou começar essa leitura com vocês. 1 João, capítulo 2, que diz assim, ó. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Diga comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Vou parar essa leitura aqui. Você sabe que esse texto é um texto muito importante para a gente refletir, para nós meditarmos hoje. Principalmente essa última parte aqui, né? Vem todo um direcionamento sobre aonde deve estar o nosso foco, permanecer o nosso foco. Porque nós sabemos que nós estamos aqui com um tempo determinado para cumprir com um propósito, e ele está passando. O que nós estamos vendo nos últimos tempos, como as coisas têm se intensificado. Por exemplo, eu sempre falo isso para vocês, que todas as vezes que nós vemos guerras como nós estamos vendo agora, Israel com Irã, a primeira coisa que nós precisamos nos posicionar é assim, ó. Para que serve isso para nós? Isso serve só como alerta. Porque são sinais que a volta de Cristo está muito perto. Você vê que uma guerra como essa que nós estamos vendo agora, ela facilmente pode se transformar numa guerra de proporções muito maiores do que nós estamos vendo agora. Muito maiores. E, biblicamente, isso vai acontecer. Isso vai, e é muito fácil acontecer. Quando a gente fala Israel e Irã, nós tomamos partido? Não. De maneira alguma. Até porque quando você fala de Irã, eu acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas atrás, que eu recomendei para vocês um documentário
sobre ovelhas entre lobos, que hoje o Irã é a igreja que mais cresce no oculto. Está lotado de cristãos servindo ao Senhor no oculto. Então, o povo do Irã, nós não podemos jogar tudo no mesmo pacote, porque tem uma igreja enorme no subterrâneo. Lembra que eu disse, quem estava aqui nessa reunião quando eu fiz essa recomendação? Então, eu disse, assista esse documentário que vale a pena. Porque, inclusive, você está vendo gente, nesse dia eu disse de cristãos que conseguiram fugir do regime, porque veio um regime, quando o senhor fala de que regime, bispo? Desse regime aqui, ó. Filhinhos, é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então, esse espírito de tudo quanto é, ou contra tudo aquilo que se diz relacionado a Cristo, ele já está aí. Então, quando você olha essa batalha e essa guerra gigantesca que o mundo todo para e observa, o negócio é muito mais profundo do que você possa imaginar. Às vezes a gente não entende, você, por não entender biblicamente, você fala, mas por que tudo isso? Porque Cristo vai voltar naquela terra. O centro do governo do Senhor será lá, e o diabo quer destruir com aquela terra. Ele quer impedir a volta de Cristo, destruindo com aquele povo, destruindo com aquela terra. Então, na cabeça do anticristo, Cristo não volta. Ele não volta. Tanto é que tem um portão fechado, que eles falam que é por onde, tem uma profecia que é por onde Cristo vai entrar, que ele está fechado. E o Senhor vai chegar e reabri-lo. E por que não se cessa essa guerra? Por conta disso. Qual é a grande guerra? Você vê que ao longo dos anos, há uma tentativa de destruir com os judeus e há uma tentativa de destruir com a terra. Você vê que essa questão do Irã, esse povo tem hora, né? Tinha até o relógio deles lá com hora para terminar, para exterminar e acabar. Mas, na verdade, é um espírito por trás. E, biblicamente, essa guerra aflorando não é essa. Não estou dizendo que seja essa, mas ela pode facilmente se tornar uma guerra de proporção mundial. Estados Unidos entra, quem já é contra os Estados Unidos e aliado dos países, né, os muçulmanos, entra todo mundo se aliando, a guerra de um contra o outro vai tomando uma proporção que vira uma guerra mundial. E ela vai acontecer, ponto. É o momento da volta de Cristo. Porque é no extermínio do povo judeu que não vai acontecer. Na verdade, essa tentativa de extermínio ela está acontecendo há muito tempo. Agora, para o que isso serve para nós? É o sinal. É o sinal. Quando você estuda todas as profecias e você principalmente vai para Mateus, que fala dos sinais, são os sinais que nos mostram, primeiro, princípios de dores e os sinais que antecedem a volta do Senhor. E isso, para nós, é muito importante. Bispo, é motivo de medo, temor? Não. Mas é alerta, é preparação. Porque a gente nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Nós vivemos, tem um texto que diz assim, na sequência, o último versículo diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Você vê, uma pessoa que realmente, ela conhece a verdade, teve um encontro com o Senhor, verdadeiramente, é o que está em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem principados, nem qualquer outra situação nos afastará do amor de Cristo.
O que acontece hoje no evangelho que nós estamos vivendo? Isso não acontece nessa igreja, só acontece nas outras, sabe? Essa aqui o povo é convertido de verdade. É ou não é? Gente, ontem eu encontrei com aquele rapaz ali, levanta a mão ali, John, levanta a mão, John. Sabe o nome daquele rapaz ali? Eu falei, essa igreja é muito chique. John Lennon. Aí, você sabe que eu tenho, frequentando na igreja, um que se chama Jesus. Eu falei, olha que privilégio. Jesus frequenta essa igreja. Agora eu fiquei assustado, porque eu descobri que no hall dos membros ali, tem um Lúcifer. Eu falei, mas a igreja é forte mesmo, hein? Converteu até. Eu falei, não, vocês estão brincando. Não, tem mesmo. Me perdoe se o Lúcifer está por aí, tá? Mas teu pai foi mal com você, viu? Que pai, meu Deus do céu. Não podia perder a piada. Voltando aqui. O que o senhor quer dizer com isso? Você acha que, com tudo isso que nós estamos vendo, com o propósito que nós aprendemos que nós estamos de passagem, estamos aqui com um propósito, Cristo vai voltar. Todas as profecias do Antigo Testamento, até Cristo, elas se cumpriram. De Cristo para cá, todas têm se cumprido. Então, todas as profecias que profetizavam a vinda do Messias, todas elas se cumpriram. O Messias já veio, o Messias já veio, já cumpriu com o seu propósito, foi crucificado, nos resgatou da maldição, já levou, nos salvou da maldição do pecado, né? Que inclusive tem uma coisa que eu preciso dizer para você, que todos nós nascemos em pecado, certo? Então, olha a frase que eu vou dizer. Todos nós nascemos, se todos nós nascemos, todos nós, a partir do momento que entendemos, conhecemos a verdade, todos nós também nos libertamos, renunciamos o pecado e passamos a andar em uma nova vida. Então, o que o senhor quer dizer com isso? Inclusive aquela frase que é muito comum a gente dizer, eu nasci assim. Não, todos nós nascemos. Todos nós. E todos nós temos as nossas guerras. Cada um a sua. Cada um a sua. Todos nós enfrentamos a mesma guerra contra o pecado. Uns numa área, outros em uma outra área. Mas todos nós enfrentamos uma guerra contra o pecado. É verdade ou não é? A inclinação de um é para uma área, a inclinação do outro é para outra área, a inclinação do outro é para outra área, cada um tem uma inclinação. E todos nós temos que vencer. Porque Cristo já nos resgatou dessa maldição. Nós conhecemos a verdade. Então, não tem margem para aquela história assim, Deus não me respondeu, eu vou parar. Não aconteceu o que estava esperando, eu vou parar. Eu estava indo na igreja, não aconteceu nada, eu vou parar. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada até agora. Porque se a única coisa que te faz servir ao Senhor é uma vida abençoada, Ele te enchendo de bênção, você não entendeu nada. Isso faz parte. Isso vem no pacote. Mas nós temos luta, nós estamos na terra. No mundo tereis aflições. Por isso nós recebemos como reuniões como essa, para receber a renovação do entendimento, o Espírito de Deus, para vencer aquilo que naturalmente não vencíamos. A unção, a graça, o favor, o Espírito para vencer aquilo que naturalmente não teríamos condições de vencer. Esse é o ponto. Porque nós, sem o Espírito Santo, nós somos pessoas comuns. Lembra da história de Sansão? Sansão, quando o Espírito tomava ele, era imbatível. Por que tentaram descobrir aonde era o segredo de Sansão? Porque ele mesmo falava, se isso acontecer, eu serei como um outro homem qualquer. E ele nunca foi chamado para ser como um outro homem qualquer. Assim como nós.
O que nos diferencia é o que está dentro de nós. O que nos faz pessoas diferentes é o que está dentro de nós. Do contrário, somos todos iguais. Por isso foi dado a nós o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que esteve em Cristo é o Espírito que foi dado a nós. Então, o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... O que está escrito ali? Então tem um propósito. A partir do momento que eu entendo que existe um propósito, eu amo a Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas. Às vezes nós queremos que as coisas cooperem para o nosso bem, tudo coopere para o nosso bem, mas nós não lembramos, não fomos no profundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O quanto eu amo? Amo independente de circunstâncias? Amo porque Ele me amou primeiro? Amo porque quero viver com Ele na glória, ou não, quero governar com Ele? Porque aos que vencerem governarão com o Senhor. Se me amardes, diga comigo, guardarei os meus mandamentos. Ó, João 14,15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O que prova que realmente eu amo o Senhor é aquela história que nós sempre falamos. Eu faço coisas ou deixo de fazer por medo ou por temor? O que é temor, gente? O que é temor? Amor reverencial. Por que eu não faço? Porque eu temo, eu amo de forma reverencial. Eu não quero de maneira alguma desagradá-lo. Por que eu não faço? Porque, como já disse e ensinei para vocês, se você nunca fez isso, vou te convidar a fazer, tá bom? Vou te convidar a fazer isso, porque isso muda tudo na vida da gente. Faz uma pesquisa e busque todos os versículos que falam sobre o temor do Senhor. Faz isso. Você vai se encantar. Primeira vez que eu fiz isso, isso explodiu dentro de mim. E você vai ficar encantado que os versículos que falam sobre o temor do Senhor, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Minhas queridas aí do estúdio, você lembra dos meus versículos do temor? Lembra? Tenta ver se você acha, por favor. Tenta ver. Que eu já tenho alguns separados de um trabalho que eu fiz, de um estudo que eu fiz, e eu já corro eles aqui com você, você vai ver o quanto vale a pena. Já está aí, já? Então vamos lá, espero que esteja. Se estiver, vamos seguir aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Diga comigo, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, vamos lá, agora em voz alta, por favor, vamos lá. Diga comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então quer dizer o quê? O anjo do Senhor está acampado ao redor daquele que teme. Quem é que teme? Quem tem amor reverencial pelo Senhor. Então tem anjos acampados. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É a continuidade. Diga comigo, temei ao Senhor, vós, os seus santos. Vamos lá em voz alta, vai. Pois nada falta aos que... Espera aí, quem teme o Senhor, quem ama o Senhor de forma reverencial, não tem falta de nada. Todas as suas necessidades são supridas. Não, você não tem que ter medo de Deus.
Você não tem que ter medo de punição ou castigo. Você tem que amá-lo de forma reverencial, que esse amor é tão grande que te faz submeter, vencer a sua carne, dizer não às suas emoções, dizer não à vontade da carne. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Diga comigo, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que o temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Quem é o homem que teme o Senhor? Diga comigo, ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade. Vamos lá, diga, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Quer dizer, o homem que teme o Senhor viverá em prosperidade, os seus descendentes, eu sempre digo, ninguém pode comprar terra, mas pode herdar. Herdeiros. Mateus 5 da bem-aventurança também fala sobre isso. Vamos lá, agora lá, mais um, vamos lá, em voz alta. Diga, o Senhor confia os seus segredos a quem? Opa, todo mundo tem as mesmas informações? Não. Não. Tem revelações, tem segredos que Deus não revela a todos. Ele os leva a conhecer a aliança. A prova disso é o seguinte: no tempo de José, todo mundo sabia que haveria 7 anos de vacas gordas e depois viriam 7 anos de vacas magras. Mas José sabia, porque na terra do Egito ninguém temia ao Senhor como José temia. Todo mundo sabia que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? Sabia ou não? Mas Deus falou a quem? A Abraão, e disse, como ocultarei? Não tem como ocultar alguém que é chamado de amigo de Deus. Todo mundo tinha capacidade de interpretação do que estava acontecendo, e ia acontecer não só naquele tempo, mas o que ia acontecer no futuro, do qual o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer, foi revelado a Daniel há milhares de anos atrás. Tanto é que, se você quiser estudar Apocalipse, você tem que caminhar com Daniel junto, porque boa parte das revelações já foram feitas a Daniel. Quando Nabucodonosor teve um sonho, quando os demais reis tiveram as suas visões, tem um homem no seu reino que pode interpretar, ele sabe. Chama ele, chama quem? Daniel. Tem revelações, é quem teme ao Senhor. Mas quando Daniel chegou na Babilônia como exilado, qual a decisão que ele tomou no coração dele? De não se contaminar com os manjares da Babilônia. É uma decisão. Agora, por que não? Eu estou a milhares de quilômetros da minha terra, vim para essa terra como exilado. Por que não? O que me impede? Deus já não impediu que eu viesse para cá. Temor. E aí tem aquela coisa linda, entrou reino, saiu reino, entrou reino, saiu reino, entrou império, saiu império, mas Daniel continuou como cabeça. E aquilo que eu gosto de falar, independe de governo. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, você é sempre cabeça. Entende? Então, Deus tem segredos que não são a todos. Deus tem revelações que não são a todos. Mas fruto do quê? Mas o Senhor protege aqueles que o... Diga comigo, proteção. Olha que coisa linda, o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Quer dizer, há proteção para aqueles que o temem, para livrá-los da morte, garantir-lhes vida, mesmo em tempos de... Existe um povo que no tempo da fome, da escassez, é guardado de forma diferente.
é protegido de forma diferente. Não havia escassez na terra? No tempo de Isaac não havia fome na terra? Por que Isaac plantava e colhia 100 vezes mais? Porque Deus disse assim para ele: não desça para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, que eu lhe indicar, e eu vou te abençoar grandissimamente. Ele, em vez de temer, ele confiou no Senhor. Em vez de ter agora o medo, temor, medo da situação, ele temeu a Deus, ele ficou onde Deus mandou. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o... Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o... Eu sei que muitos de vocês foram criados naquele ambiente que diz assim, ó, quem foi criado num lar, que por ignorância de seus pais, o seu irmão fazia uma caca, seus pais, sua mãe ou seu pai falava assim, vai apanhar todo mundo. Quem sofreu isso? Levanta a mão, por favor. Olha, gente, mais do que a gente possa imaginar. Levanta bem alto, deixa eu ver. Deus não é assim, não. Deus não é assim, não. Ah, então um errou, vai apanhar todo mundo? Mas por que vai bater? Vai para não fazer. Qual era a justificativa que eles davam, hein? Qual era, gente? Fala para mim, deixa eu só entender esse raciocínio. A particularidade, não tinha justificativa? Vai apanhar, ponto, acabou. Decidi que eu vou bater em todo mundo e acabou. Que você vai apanhar para você também não fazer. Mas eu nem fiz. Mas você já vai apanhar. Adiantado. Deus não faz isso. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Poupa-los-ei como um pai poupa o filho que lhe serve. Há uma diferença. Há uma proteção. Isso não é correto. Mas você vai apanhar pelo que você não fez? Deus não é assim. Por isso existe uma divergência. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, o ímpio vai sofrer com o justo. Eu afirmo que não. Ponto. Não tem sentido. A história mostra que não. Esses problemas que todo mundo enfrenta, sim. Mas eu acredito seriamente. Lembra do tempo das 10 pragas do Egito? Lembra, sim ou não? Não foi uma devastação no Egito? Mas o povo de Deus que estava na terra de Gósen sofreu a mesma coisa? Não. Havia uma proteção diferente. Ainda que a gente esteja na terra, há uma diferença. Há uma proteção diferente. Lá estava uma devastação, trevas, pragas, saraiva, todo tipo de praga. Mas quem estava igual, morria o gado dos egípcios, não morria, havia trevas na casa do egípcio, na casa do povo hebreu, não. Às vezes é a divisa de cerca, chove saraiva aqui, não chove ali. Que é aquilo que eu gosto de falar, né? Em Rio Preto, de vez em quando, você conversa com a pessoa e fala assim, ixi, mas deu um toró aqui, caiu um pé d'água aqui. Fala, como? Caiu aqui, e aqui não caiu uma gota. Não é assim? Sim ou não? De vez em quando aqui para cima o pau tora, aqui para o lado do Iguatemi o pau tora. Você vem aqui e não caiu uma gota. Deus sabe, meu filho. Vai chover aqui, não vai chover, vai ser bênção aqui, não vai. Deus sabe. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o... E a sua justiça com os filhos de seus... Por isso que vale a pena pagar o preço. Está lá Davi dizendo assim, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar, o justo desamparado, nem a sua descendência
mendigar o pão. O justo não fica desamparado. A sua descendência não mendiga o pão. Vamos lá, para você acordar quem está cochilando. Vai. Abençoará os que o temem, aliás, os que temem o Senhor, do menor ao maior. Isso tão pequenininho, você vai ser abençoado. É do menor ao maior. E o pequeno se torna grande. Vamos lá, isso aqui você vai gostar. Mas tem que começar assim, bem religioso, tá? Diga aleluia. Está escrito lá. Está escrito, aleluia. Diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer. Olha o que acontece com esse homem, ó. Segue aí, está aí ou não? Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga comigo em voz alta, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Mas onde começou? Aleluia, como é feliz o homem que teme. Temer é medo? É o quê? Amor reverencial. Eu amo de forma tão reverencial que eu não quero. Gente, tem alguém que você não gosta de magoar? Você não quer magoar. Eu não gosto de magoar minha esposa. Eu não gosto de magoar meus filhos. Os meus filhos, eu fui um pai tão que eu nunca deixei de corrigir. Mas às vezes que eu corrigi de cinta, eu fiquei pior do que eles. Eu fiquei pior do que eles. Eu sei que doeu mais em você, doeu na carne, o meu doeu. Ele sentiu, mas era assim, tem uma coisa que eu ensino, eu sempre ensinei uma coisa, até isso serve de alerta para os pais, porque Deus trabalha assim, tá? Deus é longânimo, mas o que Ele disse, Ele vai fazer. Eu nunca fiz uma ameaça e deixei ela passar. Olha, se você fizer, você vai ser corrigido, você vai apanhar. E para nunca deixar minha palavra cair no descrédito, eu nunca deixei de fazer. Para não entrar o senso de impunidade ou a falta de temor. Para quando o papai falasse, saber que o papai falou e o papai vai fazer. Então, você poupa muita coisa. Porque vai chegar um momento que você vai precisar só falar. Você não vai precisar fazer. Lembra com o Vitão, eu tinha um comunicado com o Vitão. Eu falava, Vitor, estamos indo para a igreja. Se fizer bagunça, o papai olhar para você e falar assim, ó, Vitor, esse já era um combinado, é uma cintada. Vitor, 2. Às vezes não precisava passar de 2. Lembra de eu contar para vocês que ele é pequenininho? Minha mãe, vó é um trem de doido, né? E aí minha mãe já no carro comigo e falava assim, bate não, filho, não, filho, começa aquele jeitinho de, né, mãe falar em código. E eu falei, não, vai acontecer. Aí o Vitor entrou em casa, na hora que eu abri a porta, ele foi falante comigo, tentando me convencer, mas quem sabe meu pai me esqueceu, né? E aí ele foi falante e tal, e aí chegou em casa, eu abri a porta, eu falei, Vitor, oi pai. Eu falei, lembra do nosso combinado, né? Sim. Eu falei, então sobe lá em cima, pega a cinta e desce. Aí o que cortou meu coração, que o Vitor sempre foi fofinho demais, né? Bundudão ele é até hoje, né? E aí ele estava, né, morava num sobrado, aí o Vitor, tá bom pai. Aí começou bundudinho.
parou e falou assim: pai. Falei: oi. Uma ou duas? Falei: eu vou decidir, calma que eu vou decidir. Aí imagina o coração do pai numa dessa. Tem minhas dúvidas. Vamos lá, diga comigo: não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante. Ó, está lá ainda. Lá no 102, como é feliz o homem. Nem más notícias. Ah, você não sabe a crise que está vendo aí. Ei, levantou a guerra. Ei, seu coração está seguro, nada temerá. No final, verá a derrota de seus adversários. Aleluia. Vamos lá, de novo, vamos lá. Diga: como é feliz quem teme o Senhor. E quem é o quê? Olha aí, olha aí. Você comerá do fruto do seu trabalho. Deixa eu abaixar isso aqui que eu tenho uma panturrilha. Você comerá do fruto do seu trabalho. Vai lá, 1, 2, 3 e será feliz. E o quê? Será que vale a pena temer, gente? Hã? Gente, quando eu aprendi isso aqui, eu passei a caminhar num temor natural. Eu descobri o quanto vale a pena temer a Deus. Eu descobri o quanto você atrai bênção para a sua vida em temer a Deus. Para todas as áreas da sua vida, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como o broto de oliveira ao redor da sua mesa. Diga comigo: assim será abençoado o homem que teme. Ele realiza os desejos daquele que o... Quais são os seus? Ele realiza os desejos. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Às vezes pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas ele grita por socorro, vem um socorro imediato? Vem. Diga comigo: o temor do Senhor... O que faz ali? Não morre cedo não, filho. O temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor traz longevidade. Mas a vida do ímpio é abreviada. Aquele que teme ao Senhor, diga comigo, possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. Quer dizer, aquele que teme o Senhor, ele está num lugar, numa fortaleza, é como se tivesse uma muralha ao seu redor. O temor do Senhor, diga comigo, é fonte de vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e afasta das armadilhas da morte. Não, espírito de morte não te pega não. Não, você não cai em cilada de morte não. Por quê? Tem anjo ao teu redor, tem proteção ao teu redor. Está lá o Salmo 91. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo protetor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Diga comigo, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Quer ser sábio? Tema o Senhor. E sabe o que é temer o Senhor? É assim, ó, não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo.
Ah, mas ninguém vai ficar sabendo, mas Deus sabe. A gente sabe que a gente atingiu o auge do temor, é quando até você tem um sonho que não deveria ter, você já acorda aflito, angustiado, porque você não deveria ter errado nem no sonho. Porque tem um espírito de temor dentro de você. Diga comigo, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombra, serão poucos. Cadê? Sumiu? Sumiu. Morreu. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Sabedoria de Salomão. Conclusão de Salomão. Olha, agora que você já ouviu tudo, o resumo de tudo é o seguinte: tema a Deus. Se você temer a Deus, você está traindo tudo isso, ó, salvação, vida longa, riqueza, prosperidade, família abençoada, saúde, que felicidade. Você começa, como é feliz, como é abençoado. Pois Deus trará a julgamento o que foi, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Diga comigo, tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vale a pena, gente? Sim ou não? O temor atrai todo tipo de bênção para a sua vida. Felicidade, prosperidade, longevidade, família abençoada, revelações, segredos, atrai força, poder. Quando Isaías 11:2 fala dos 7 espíritos do Senhor, o último é o espírito do temor do Senhor. Sabe os 7 espíritos que habitou em Cristo? Sabedoria, inteligência, conhecimento, conselho, força, fortaleza, poder e temor do Senhor. Os 7 espíritos que estavam em Cristo, e um deles é o espírito do temor do Senhor. Então vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também:
Coloque um turbante limpo em sua cabeça, e colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Isso aí não estava no meu sermão, não. Mas tem uma coisa importante aqui. Você percebeu na leitura que quando Satanás, que é o acusador, foi acusar Josué, o sumo sacerdote Josué, você viu o que o Senhor falou? O Senhor te repreenda. Eu retirei o pecado dele. Eu troquei as vestes dele. Então não aceito a acusação. Você sabia que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, Satanás, o papel dele é acusar-nos o tempo todo. Mas olha que coisa linda, que o Senhor te repreenda. Não tem acusação contra ele mais. Eu já tirei as vestes sujas. Eu já tirei as vestes do pecado. Eu coloquei vestes novas. Coloquei um turbante na sua cabeça. É isso. Tema o Senhor. Ande no temor do Senhor. E quando eu falo no temor, seja irrepreensível. Porque a sua recompensa vem daí. Seja na sua mente. Sabe por quê? Deus é o único que sabe o que passa na sua mente. Ele sabe dos seus sentimentos. Ele sabe dos seus pensamentos. E é o temor do Senhor que nos faz vigiar até nos pensamentos. É o temor do Senhor que diz assim: não, eu não vou permitir que isso continue, eu não vou permitir que isso desça para o meu coração. Não, eu não vou falar. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou tocar. Não, eu não vou pisar. Não vou, porque eu temo. Isso é atrair bênção para a sua vida. Quando você teme a Deus, você olha para tudo isso, e são alguns. Isso aqui são alguns. Vai no profundo, vai lá, faz uma pesquisa você. Palavra temor do Senhor. O que acontece com aqueles que temem ao Senhor? Palavra temor, temor. Você vai ver, você vai atrair bênçãos que você nunca imaginou para a sua vida. Porque Deus não pode negar a sua palavra. Eu temo o Senhor, meu Deus. Eu ando nos seus princípios. Eu ando à luz da tua palavra. Seja situações, tem livramento. Seja revelações, Deus tem os seus segredos. Deus te revela coisas. Deus, quando fala dos 7 Espíritos do Senhor, coloca Isaías 11:2 aí, por favor. Quando fala dos 7 Espíritos do Senhor, diz assim, repousará, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo: o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Diga: o Espírito que traz conselho e poder. Para pensar só aqui, sabedoria. Sabedoria. Que é essa sabedoria? Escolhas, habilidade para fazer as escolhas certas. O Espírito que dá entendimento. Você tem discernimento. Você tem entendimento na profundidade. O Espírito que traz conselho. Você tem um mentor te aconselhando o tempo todo. Entendeu? Você não fica sem direção. Você tem uma mentoria o tempo todo. O Espírito que traz poder, força, fortaleza. Força, poder interno e poder externo.
O Espírito que dá conhecimento. Se eu mudar essa tradução, está assim, ó, inteligência, que é inteligência espiritual. E o conhecimento é aquele conhecimento revelado. Não é qualquer conhecimento, é um conhecimento revelado. Eu sempre digo uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. A voz não está saindo daqui para o coletivo? Sim ou não? Sai daqui para o coletivo, mas chega no indivíduo de forma revelada. Entendi o que Deus está falando comigo. Discerni o que Deus falou comigo hoje. A revelação por trás dessa palavra, que entra dentro de você de forma revelada. Isso muda. O Espírito que dá conhecimento, e o último ali, lê ali, e temor do Senhor, que atrai tudo isso que nós lemos para a sua vida. Todas essas bênçãos para a sua vida. Amém? Fique em pé, por gentileza. Por isso que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena temer o Senhor. Vale a pena andar no temor do Senhor. Vale a pena essa comunhão profunda. Sabe por quê? Se nós formos a fundo, pensa em cada uma dessas palavras que o temor do Senhor gera na vida de uma pessoa. E transforma isso em resultado na sua vida. Uma pessoa que anda no temor do Senhor, ela se torna poderosa. Se eu parasse aqui nesses 7 espíritos, que é o mesmo espírito que repousou sobre o Senhor, imagine um homem com sabedoria, entendimento, com espírito de conselho, quer dizer, o espírito mentoreando ele o tempo todo, dando revelações a ele, poder, o espírito que dá conhecimento revelado e temor do Senhor. Quem segura um cara desse? Quem segura uma mulher dessa? Não teme más notícias, porque teme o Senhor. Feliz. Quanto se paga por felicidade? Aonde você compra a felicidade? Tem algum lugar que você pode chegar e falar assim, ó, eu quero comprar 2 quilos de felicidade. E pago caro por ela. Tem? Não, mas o temor do Senhor atrai. Porque já começa assim, como é feliz. Como é feliz. É uma felicidade que independe de circunstância, é uma felicidade que ela está dentro de você, ela irradia de dentro de você, que é fruto do Espírito do Senhor. Que é algo que te preenche de tamanha forma que aquela carência que a gente tem, carência de atenção, a carência de amor, carência que eu preciso que alguém me dê atenção, eu preciso que alguém... Não, você já tem dentro de você isso. O Espírito do Senhor, o amor do Senhor está dentro de você. Você está preenchido. Por isso que vale a pena cultivar essa comunhão, essa intimidade. Às vezes é uma coisa tão linda, quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Esses dias Deus me despertou 3 horas da manhã. Eu levantei e fui orar. Quando eu fui orar, eu coloquei, para começar a minha oração, eu coloquei uma adoração.
Quando eu comecei com aquela adoração, a presença de Deus me tomou de uma forma que eu já me derramei. Eu comecei só a chorar. Que a presença de Deus é isso. Quando ela chega, a gente derrete. Aí daqui a pouco, e eu fiz o maior silêncio. Tentei me isolar ao máximo, mas daqui a pouco minha mulher está atrás de mim já, chorando e adorando também. Ela quase me deu, foi um susto, né? Que eu olho para trás, dou de cara. Eu olho para trás, ela veio quietinha e tá atrás de mim. E aí, já foi os dois. Isso é incrível. E tudo começou na adoração. Vamos adorar? Vamos? Vamos lá, louvor. Solta o louvor aí. Adore ao Senhor. Como tu, Diga a Ele. Jesus, não há ninguém igual a ti. Não há, Senhor. Que é santo e humilde assim. Adore a Ele com o teu espírito, com a tua alma. Seja um adorador. Não há ninguém igual a ti. Não há, Senhor. Não há, Senhor. Não há igual. Maravilhoso. Diga isso a Ele. Admirável. Admirável. Tão sublime. Tão sublime. Glorioso. Glorioso. Ele é. Ele é. Tua presença É mais desejável, Senhor, do que o ouro, Senhor. do que o ouro. Do que Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. diga admirável. Admirável. Nós te adoramos. Tão sublime. Glorioso. Tua presença É mais desejável mais desejável do que o ouro. do que o ouro. Do que Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Tu és. Admirável. Nós como igreja do Senhor, nós estamos aqui para declarar isso. Sublime. Nós como igreja do Senhor estamos aqui para dizer aquilo que o Senhor é digno e merecedor. Que nós possamos caminhar no temor do Senhor. do que o ouro. Que nós possamos caminhar no temor do Senhor. Vida é o teu amor. Diga a Ele Como espero o dia que o nosso coração grite por isso. que verei. Que o nosso coração anseie verdadeiramente isso. Diga a Ele: Senhor, Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. está chegando esse tempo, está chegando esse momento O dia em que verei a face do meu amado. Meu Deus, que o nosso coração grite por isso. Está chegando, gente, está chegando. Está chegando. Está chegando. maravilhoso, Admirável. Tão sublime. tão sublime, glorioso. Aleluia. Tua presença
é mais desejável, Senhor, do que o ouro, Senhor. Nós te adoramos. Nós como igreja, nós como povo eleito, sacerdócio santo, o povo separado, ansei por isso, igreja, ansei por isso. Está chegando o momento que nós o veremos face a face. Acabou a dor, acabou as lutas, acabou as tribulações, acabou. Ah, Senhor, louvado, louvado, adorado, glorificado seja o teu nome. Nós queremos vê-lo, Senhor. Ah, nós queremos vê-lo, Senhor. Anseio por isso, desejo por isso. Por isso não vale a pena olhar para a direita, não olhar para a esquerda. Não tem outro caminho para nós, não tem outra alternativa. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Diga a Ele. Diga. Ah, meu Senhor. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Aleluia. Nós te adoramos. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós adoramos o Senhor. Ô Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Ô Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Ô Espírito Santo, vem ao encontro da tua igreja. Ô Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem ao encontro. Vem ao encontro da tua igreja. Diga a Ele. Diga: eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero o teu Espírito em mim, Senhor. Eu quero a tua unção em mim, Senhor. Eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu quero relacionamento. Eu quero relacionamento, Senhor. Eu quero ser íntimo do Senhor. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Diga a Ele: eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu Espírito em mim. Eu quero, Senhor. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Atraia para a tua vida. Atraia para a tua vida a presença dEle. Atraia para a tua vida. Diga ao Espírito Santo: eu quero andar no temor do Senhor. Eu quero andar no temor, eu quero caminhar no temor, eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. O que você tem a dizer a Ele? O que você gostaria de dizer a Ele nessa noite? O que você gostaria de dizer? Diga ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca, porque eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero dizer: Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Ah, como eu demorei a entender isso, como eu demorei te encontrar, como eu demorei, meu Pai, como eu demorei. O meu arrependimento é por ter demorado. O meu arrependimento é por não ter te conhecido antes, não ter aberto o meu coração, Senhor. O que você tem a dizer? Diga com as suas palavras. Diga: Senhor,
Eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero teu Espírito na minha vida, eu quero, meu Pai, te glorificar, eu quero comunhão profunda, eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus, te conhecer intimamente, eu quero teu Espírito na minha vida, Senhor. Oh, aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Oh, meu Senhor. Vem, receba a adoração da tua igreja. Receba o louvor da tua igreja. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós queremos ser esse povo que glorifica o teu nome, que te adora, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do que temos passado, Senhor. Nós queremos o Senhor, nós queremos intimidade, nós queremos comunhão, nós queremos, meu Pai, o teu Espírito em nós. Diga, está na hora de você buscar ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Está na hora de você cultivar um relacionamento de intimidade com Ele. Diga isso a Ele. Eu quero profundamente, Senhor. Eu quero comunhão profunda, eu quero intimidade profunda com o Senhor. Eu demorei muito a entender isso. Eu demorei muito a entender que eu não sou nada sem o Senhor, que eu não posso nada sem o Senhor. Eu demorei muito a entender que o que faltava na minha vida era a tua presença. Eu demorei muito a entender, Senhor, eu demorei muito a discernir que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso nada. Eu demorei demais para entender isso, mas agora eu quero te conhecer intimamente, profundamente. Eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero ter o Espírito na minha vida, eu quero, Senhor, comunhão profunda, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero crescer nisso. Diga a Ele. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. São todas as coisas. Nada faz sentido sem Ele. Porque aleluia. Dele, por meio dele, para Ele. São todas as coisas, Senhor. Todas as coisas. Vai, Espírito Santo. Quanto você quer dele? Não, nunca foi sobre nós. Quanto você quer de comunhão? Sobre o que podemos fazer. Aleluia. Tudo sobre o Senhor, tudo para aleluia. O Senhor Jesus. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós. Não, nunca foi. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo. É tudo sobre o Senhor. Tudo. Tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti. Você pode dizer isso a Ele? Sem ti eu nada sou. Nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Diga a Ele. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. Santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Diga a Ele, diga. Sabe o que significa? Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Hosana, venha, venha, Senhor.
Hosana. Venha, Senhor, venha. Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Hosana. 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 Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele. São todas as coisas, Senhor. São todas as coisas. Nada. Não podemos nada, não somos nada. Tudo tem um propósito e tudo se conclui nele. Tudo vem dele, é por ele e é para ele. Grave isso. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Às vezes a gente se frustra tanto por não entender isso. Quanto mais rápido entendemos que é nele, a nossa alegria está nele, a nossa felicidade está nele, o nosso propósito está nele, a nossa força, poder, capacidade vem dele, tudo vem dele, o segredo está nele, o poder está nele, a graça, o favor, a salvação, tudo se resume em Cristo. Tudo. Caminhe no temor do Senhor. Peça ao Espírito Santo que te ajude a temer o Senhor a cada dia mais. Que você seja um adorador por excelência. Seja um adorador por excelência. O homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração do Senhor, Davi, foi um adorador por excelência. Aleluia. Diga a ele: O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. aleluia, aleluia. O que dele, por ele, Para ele, são todas as coisas. a ele, A ele a glória, a ele, a ele a glória, a ele. a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aí está a profundidade. Quão insondável. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo inunde o teu coração. Que você seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos e os seus juízos. Vai, diga, adore. A ele, A ele a glória,
A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Oh, aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba o nosso melhor que oferecemos ao Senhor hoje. A Ele toda glória, a Ele toda glória, A Ele. a Ele a glória, pra sempre. Amém. O Senhor é digno. O Senhor é merecedor. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser glorificado. O Senhor é digno de receber o louvor da adoração da tua igreja. Aleluia. Receba, Senhor. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Saia daqui hoje determinada a cultivar um relacionamento de profundidade, de intimidade, de comunhão profunda. Saia daqui determinado a ser esse homem, essa mulher que teme ao Senhor. Atraia todas essas bênçãos para a sua vida. Atraia cada uma delas. Isso é plenitude. Isso é viver uma vida em glória. Isso é caminhar em segurança. Isso é cumprir com o teu propósito. Deus quer isso. Como é feliz. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Está na hora de viver a verdadeira felicidade, que não estão em coisas, mas que está no temor do Senhor, que atrai essas bênçãos para a sua vida. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo coloque esse amor reverencial no seu coração, que o Espírito Santo coloque esse temor que te faz vigiar até nos pensamentos e sentimentos, porque você o teme, você o ama e não quer entristecê-lo. Seja abençoado nessa noite e saia daqui com a presença do Espírito Santo, com esse espírito de temor no seu coração, para viver uma vida que glorifica o Senhor em tudo. Sejam abençoados. Que o Espírito Santo dirija cada passo e que cada promessa ela se cumpra na sua vida, ela se materialize na sua vida. Eu os abençoo. Receba em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor e a minha bênção. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.